Ciro Gomes no PSDB voltou ao tucanato e ele inclusive fez as suas primeiras declarações muito duras, muito críticas a tudo aquilo que o PT vem fazendo, tanto no cenário nacional quanto no cenário local do Ceará. Eu tenho pontos de concordância fortes com o Ciro Gomes sobre essa questão, principalmente a questão cearense. Eu vou falar sobre isso aqui, assim como a questão baiana, por exemplo, que para quem não sabe é minha terra natal, não tenho sotaque porque fui criado em Curitiba, mas a minha família vive toda lá e na adolescência eu morei lá. Quero falar sobre os governos petistas no Nordeste, mas eu preciso antes falar sobre o posicionamento do Ciro. Ciro sai do PDT, que é um partido trabalhista, é um partido que tem essa vertente trabalhista muito forte, segue ali a esteira dos grandes nomes do trabalhismo, da história do Brasil, do desenvolvimentismo da história do Brasil. Mas ele não conseguiu ter capilaridade política o suficiente através do PDT para ser o presidente da República. Ciro fez ótimas eleições, sempre esteve ali entre terceiro e quarto lugar. Vamos lembrar que até 2018 ele ficou, se eu não me engano, foi em terceiro lugar com 12%, uma pontuação excelente para quem é candidato à presidência da República, ainda mais com poucos recursos financeiros para a campanha. Porém, veio 2022 e Ciro resolveu ir para a linha que ele está se aprofundando agora, que é a linha do antipetismo. Ele, no seu discurso de filiação ao PSDB, falou muito sobre as problemáticas do PT no cenário nacional e no cenário local. Eu acho que Ciro Gomes dá um puta tiro no pé a partir do momento que ele faz isso, e você vai entender o porquê eu tô falando isso no decorrer desse vídeo. Vamos lá, gente. O Brasil, ele tem 3 polos. Isso aí, se você acompanha a política, você já está ciente. O Brasil tem um polo de esquerda, Brasil tem um polo de direita, Brasil tem um polo centrista. Esse polo centrista é um polo flutuante, é o polo que é muito disputado nas eleições. Por quê? Quem é de esquerda, em um eventual segundo turno, por exemplo, entre Lula e Tarcísio, Lula e Ratinho Júnior, esse polo de esquerda vai votar no Lula. O polo de direita vai automaticamente votar no candidato liberal, à direita, ou mesmo à extrema-direita, no caso do Tarcísio Gomes. Porém, Tarcísio de Freitas, desculpa. Porém, é importante a gente ter uma coisa em consideração. Esse centro, essa meiuca, nem toda ela é antipetista. Prova disso, todas as eleições que Lula participou desde 2002. Não perdeu nenhuma, desde 2002 ainda elegeu Dilma e reelegeu Dilma. E acabou tendo uma campanha fracassada em 2018 com Fernando Haddad, mas tem vários poréns do porquê isso aconteceu. A partir do momento em que o Ciro ele se coloca como o grande anti-PT, ele tenta ganhar o público bolsonarista. Público esse que, como eu acabei de dizer, não é cirista, é bolsonarista. Jair Messias Bolsonaro está em detenção dentro da casa dele, mas domiciliar, vai para o presídio nos próximos semanas aí, provavelmente, ainda até o final do ano é o que eu acredito, no máximo início do ano que vem, mas fato é, o bolsonarismo tem um grande poder de transferência de votos. Logo, em uma disputa presidencial, um campo da esquerda defendido por Lula, um campo da direita defendido por pelo grupo de Jair Bolsonaro, que até lá acredito que o Bolsonaro vai ter perdido bastante relevância, mas o bolsonarismo seguirá tão forte quanto está agora. Dificilmente, somente com as pessoas de centro, Ciro conseguiria ir para um segundo turno. Logo, quando Ciro mira no antipetismo, focando já em 2030, porque é o que tudo indica agora em 26, ele vai ser candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes está disputando a mesma parcela que ele disputou na última eleição, que ele terminou com 3%. Simone Tebet disputou na última eleição. Ele entra para tentar abocanhar um público diminuto e que, por característica própria, é muito diluído. Muitos desses votos devem ir para o Zema, muitos desses votos vão para o Ratinho, muitos desses votos vão para o Tarcísio, caso ele venha, ou para Michele Bolsonaro, ou para quem quer. Desculpa, que venha do lado bolsonarista da coisa. Além do mais, de que Ciro Gomes precisa ter apoio de grande parte da esquerda petista para ele se eleger. Te explico mais uma vez. Vamos para matemática, gente. Vamos para questão de lógica aqui. Pega as eleições de 2002 para cá.
Tô falando só de 2002, nem tô falando nas outras em que o PT esteve no segundo turno. 2002 pra cá, 2002. Lula, Dilma, impeachment, fica o Temer, mas né, quem se elegeu foi a Dilma. Aí veio o Bolsonaro, voltou Lula. Logo, a massa da população petista ou que vota no PT majoritariamente, mesmo não sendo petista, é consideravelmente grande. Eu acho que o Ciro Gomes, mirando no antipetismo, ele está dando um tiro no próprio pé. Primeiro, Ciro já teve falas como que eu estou à esquerda de Lula, por exemplo. Logo, Ciro já foi pro embate com o Bolsonaro. Eu acho muito difícil o bolsonarismo abraçando o Ciro Gomes. A menos que o Ciro Gomes tenha a pachorra de se tornar uma pessoa da extrema direita, radical, com a verborragia ainda mais ácida do que ele já tem, que é bastante exacerbada, diga-se por sinal. Eu acredito que Ciro Gomes ele tá mirando em um espectro que é muito difícil ele, de fato, se tornar competitivo. Eu acho que ele pode chegar a 9, 10, até 12%, mas ir pro segundo turno com esse discurso, eu acho difícil. Lula tende a se reeleger ano que vem. Até por isso que Ciro resolveu não embarcar agora na campanha presidencial. E fato é, a tendência é que o segundo governo Lula, no caso o quarto já, seja um governo que não esteja tão preocupado com a reeleição. Claro, o Lula vai querer sempre deixar um sucessor, o petismo adora o poder, jamais vai abrir mão do poder, porém, a tendência é que Lula de fato foque naqueles programas sociais que ele sempre imaginou serem ideais para o Brasil. Por que eu tô falando isso? Porque tudo leva a crer, pela idade avançada e tudo mais, que essa vai ser a última eleição de Lula. Então, eu creio que se o Lula seguir uma medida, a esquerda de fato, não essa esquerda liberal, essa esquerda a lá centrão que o PT tá fazendo, que o Lula tá fazendo nesse ano, eu acho que ele tende a sair do governo com ainda mais aprovação. Tudo bem que o PT não vai apoiar Ciro em 2030, mas se o Ciro reconhece as coisas positivas do petismo, não vira o inimigo mortal do petismo, ele pode sim vir a conseguir alguns votos de alguns petistas. É o que eu analiso para o cenário nacional. Vamos agora falar do cenário local. Gente, a verdade é que o PT tem feito cagada atrás de cagada no Nordeste brasileiro. Né? A Bahia está extremamente violenta, tem a polícia que mais mata no Brasil. Eu tenho familiares que moram ainda, tanto em Salvador quanto no interior, e a situação lá tá trash. Tem lugar que, quando eu morei na Bahia na minha adolescência, dos 16 aos 19, eram tranquilos. E que hoje tem toque de recolher. Eu fui para Salvador a última vez, foi durante a pandemia, porque o meu pai ele tava morando lá e tinha sofrido um infarto. Tá bem agora, tá? Graças a Deus. E o meu pai, eu fiquei assustado com o quanto a Bahia se degringolou. O quanto as coisas lá estavam terríveis. A verdade é que o PT não tem feito um bom governo na Bahia há muitos anos. A verdade é que o PT, ou aliados, não tem feito bom governo no Ceará também. Né? E isso tende a abrir um espaço para o antipetismo local. É o contrário do cenário nacional. Lula está fazendo sim um bom governo nacional. É o governo dos sonhos, é o governo como eu imagino que deveria, aposta em todas as fichas naquilo que deveria? Eu acho que não, eu tenho críticas. Mas no nacional, a verdade é que está indo bem. Temos aí o desemprego caindo, temos aí a fome diminuindo, temos aí a ampliação de alguns direitos, temos pelo menos o debate social de pautas importantes para o trabalhador brasileiro está sendo colocado no nacional. Por isso eu acho que um tiro no pé é o Ciro atacar o PT nacionalmente. Agora, localmente, tem espaço. E eu acho que o Ciro, se ele foca em atacar localmente, o governo local, ele tende a ter um êxito na sua eleição. Ora, se o Ciro se elege governador no Ceará e ele, de novo, promove um resultado tão positivo quanto foi o seu governo anterior no Ceará,
eu acho que ele ganha capilaridade política o suficiente para disputar em 2030 já o nacional, sem precisar primeiro lutar pela reeleição local. Só que ele tem que ter essa inteligência, ele não pode virar inimigo mortal do PT. Se o Ciro tivesse um pouco mais de inteligência emocional, ele já tinha se reunido com o Lula, ele estava fechando ali de uma forma que, ó, Lula, beleza, tem teu candidato lá, beleza, toca aí, eu vou bater de frente, mas ó, se eu me eleger nacionalmente, a gente vai conversar, a gente vai dialogar. Eu acho que pro Ciro seria mais inteligente. Mas fato é que o Ciro Gomes, ele sempre foi essa pessoa da verborragia exacerbada. Sempre foi a pessoa do embate, às vezes acalorados demais para o momento. O Ciro vive da polêmica e ele tá apostando nisso nesse momento. Ao meu ver, tudo leva a crer que venha a ser um possível tiro no pé quando o assunto é cenário nacional. Localmente, eu acho viável. E eu tô fazendo aqui uma análise sem nenhuma paixão na mesa. Porque localmente há espaço sim para uma oposição ao PT que também seja mais voltado à centro-esquerda, à esquerda centro-esquerda no Ceará, assim como eu acho que o mesmo espaço existe na Bahia, apesar de eu não ver qual seria a figura que substituiria, porque os nomes que aparecem sempre são nomes voltados ao bolsonarismo, o que seria um tremendo retrocesso para a região, que é óbvio, se já é a polícia que mais mata com o governo do PT, imagina a polícia que mais mata na mão de um governador que venha a ser um governador bolsonarista. Enfim, fica complicada essa situação. Portanto, o PT tem governos e tem aliados dos seus tem governos e tem governos aliados complicados nessa região que não estão entregando resultado como poderiam, como deveriam. Beleza? Último ponto que eu quero tratar aqui. Ciro Gomes no PSDB em si. Cara, um retorno ao tucanato. Ciro Gomes, ele sempre migra de partido. A verdade é que Ciro Gomes, ele não consegue montar uma base sólida partidária. Ele tem até uma militância aguerrida, mas é uma militância um tanto quanto diminuta. Ele perdeu muita gente a partir da sua escolha política em 2022. Ciro Gomes, ele estava em ascensão, ainda em ascensão nacional, mas ele foi para um caminho que foi um completo tiro no pé em 2022. O PDT, comandado por Carlos Lupe, não conseguiu a capilaridade política necessária para transformar a candidatura de Ciro Gomes de fato numa candidatura viável em 22, e o PDT está muito amarrado com o governo federal, o que fez com que Ciro Gomes resolvesse sair do partido e fosse para o PSDB. Eu vi o Tamir Felipe falando sobre isso e ele falou que tem que fazer o que tem que fazer, trabalhismo é assim, se une com quem tem que se unir. O PT trabalha muito assim, e eu tenho pontos de crítica ao PT justamente por isso. E o Ciro Gomes tá fazendo, sempre fez o mesmo. Tamir, cuidado, quando você defende que faça o que tiver que ser feito, o importante é o resultado, o resto a gente vê depois, você defende uma reprodução de muitas das coisas que você critica no PT. Cuidado, cuidado. Eu acho que Otamir e muitos ciristas acabam por escorregar numa casca de banana que eles mesmos estão jogando em frente ao tênis deles para pisar em meio à calçada. Eu acredito que sim, é necessário negociar. Eu já falei várias vezes aqui como funciona a negociação política. Eu acredito que sim, é necessário compor. É necessário sim fazer um governo de coalizão. Eu não sou favorável as falas mais radicais que falam é necessário impor e revolução e vamos pra cima. Eu acho que na prática não funciona assim. Na prática a teoria é outra. Na teoria é assim, mas na prática a teoria é outra. Fato é isso. Então eu acredito que é necessário negociar, mas não é necessário fazer o que tiver que fazer. Diga-me com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. A partir do momento que Ciro Gomes senta ao lado de Tarcísio e aplaude falas atacando, por exemplo, o Supremo, Ciro Gomes está demonstrando que ele está disposto, inclusive, a se tornar um bolsonarista. Não vai ter o apoio do bolsonarismo. Então é um tiro no pé. Ele não tem apoio do petismo, não tem apoio do bolsonarismo, ele vai lutar pelo centro. Centro esse que não garante eleição. Centro esse que é necessário você atrair parte desse centro para ganhar uma eleição, mas o centro pelo centro não ganha eleição. A verdade é que a eleição no Brasil ela é conquistada através do sentimento, não da consciência. E o centro em si não atrai paixões. Eu acredito
que o Ciro acerta em ser candidato ao governo do Ceará. Eu acredito que ele tem chances consideráveis de ganhar. Eu acredito que seria positivo para o Ceará ter Ciro Gomes governador. Porém, eu acredito que não seria, por exemplo, positivo para o Brasil ter o Ciro Gomes presidente nesse momento, não enquanto ele tiver com essa postura que ele tem estado. Eric, tudo isso porque ele critica o PT? Não. Criticar o PT eu também critico. Acontece que o Ciro Gomes, o que ele tem feito são ataques. É diferente de crítica. Ele é a mesma coisa que eu falo dos comunistas. Tudo bem você ter crítica ao PT, mas cuidado para você não virar um antipetista. Por quê? Estamos falando do campo da esquerda. Eric, mas é centro-esquerda. Esquerda. Eric, mas tem vertentes ali que são liberais, como a própria Simone Tebet falou, do Fernando Haddad. Ainda assim, majoritariamente partido de centro-esquerda. Logo, eu acho que os comunistas, os pedetistas, os trabalhistas no geral, deveriam focar em atacar o outro lado da moeda. E através do discurso desse ataque ao outro lado da moeda, é que você pode conseguir ganhar o coração daqueles que estão no mesmo espectro que você. Desde que você não se torne inimigo mortal deles, que é o caminho que o Ciro vai. O Ciro vai para se tornar inimigo. Eu acho isso muito complicado. Eu acho que o Ciro não deveria ser o grande inimigo do petismo. No mais, eu tenho um recado muito importante para encerrar esse vídeo. A partir de segundas e sextas, 9 horas da manhã, eu estarei ao vivo com Alexandre Ragosino, analista CNPI, uma pessoa que entende tudo de mercado financeiro, debatendo economia. A gente vai trazer as principais notícias econômicas do dia. O Ragosino, ele é um operador do mercado financeiro e ele vai explicar o mercado financeiro por dentro e vamos amarrar isso com as notícias do dia. É um tipo de jornalismo econômico que você nunca viu. Eu te garanto, você nunca viu. A partir de segundas, 9 horas da manhã. Ainda não sei se eu vou conseguir transmitir aqui nesse canal, então te peço para que você se inscreva no link que eu vou deixar aqui na descrição, que é da TV Veros. A partir de segunda-feira, segundas e sextas, 9 horas da manhã, live ao vivo, vamos debater as principais notícias econômicas do momento no canal do YouTube da TV Veros. Possivelmente eu consiga replicar aqui nesse canal. Eu ainda estou fazendo uns testes para ver se vai ficar legal colocar esse ao vivo aqui também. Beleza? Quer receber o link dessa live? Quer ser informado também das principais notícias? Também na descrição tem um link para a nossa comunidade Fatos e Rumos, onde a gente debate o futuro do Brasil e as notícias do momento. Se inscreve no canal, clique em gostei, muito obrigado e deixa seu comentário aqui. Só guarda a tua paixão na gaveta, vamos conversar com base na lógica, beleza? Se inscreve, curte, comenta, compartilha, beijo, tchau. E gostou do cenário? Comenta aí.